Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar em um nível de compreensão muito diferente do seu? Por que alguns parecem ver o mundo de uma maneira tão profunda, enquanto outros seguem vivendo de maneira rotineira, sem questionar? O despertar espiritual não é algo simples ou rápido, é uma jornada que dura a vida toda. E é fascinante como, em cada etapa dessa caminhada, as percepções do mundo e da vida vão se transformando. Este vídeo é para você, que está começando a sentir que há mais além do que os olhos podem ver. Que há uma verdade profunda esperando para ser descoberta. Hoje vamos explorar 7 verdades ocultas que, quem já despertou espiritualmente, consegue perceber e viver de uma maneira única. Você pode ter ouvido muitas histórias sobre como as pessoas chegaram ao seu despertar espiritual, mas uma coisa é certa: o caminho é pessoal. Não existe um guia único ou uma fórmula mágica. Cada pessoa passa por suas próprias experiências, desafios e aprendizados. Para aqueles que já passaram por esse processo, a compreensão sobre a vida é muito mais clara. Eles percebem que o mundo está cheio de sinais e significados, e que tudo está interligado. A maneira como eles veem a realidade é moldada pelas escolhas que fazem, pela maneira como lidam com as dificuldades, e principalmente pela forma como se conectam consigo mesmos. O despertar não é apenas sobre perceber o mundo, mas sobre se entender, aceitar e alinhar-se com sua verdadeira essência. Uma das primeiras percepções de quem está espiritualmente desperto é perceber que não há mais a necessidade de seguir a maioria. Eles se tornam como outsiders, vivendo fora das normas e expectativas impostas pela sociedade. Isso pode ser desconfortável no início, pois muitas vezes são julgados, rotulados como estranhos ou fora da realidade. Mas o que eles sabem que muitos não sabem, é que essa liberdade de pensar e agir de forma independente é uma das chaves mais importantes para o autoconhecimento. Não seguir o fluxo das massas significa se libertar da hipnose coletiva, do pensamento padrão que só reforça as limitações e crenças limitantes. E essa liberdade se conquista ao aprender a olhar para dentro, ouvir sua voz interior e confiar em seus próprios sentimentos. Quem está espiritualmente desperto entende algo muito importante: não existem coincidências. O que muitos chamam de acaso, para eles, são sinais do universo, mensagens que sempre estiveram ali, esperando para serem percebidas. Quando você começa a perceber isso, a vida se torna um fluxo constante de descobertas e surpresas. Tudo que acontece ao seu redor possui um propósito maior. O simples ato de prestar atenção nas pequenas coisas pode revelar grandes verdades. Essas coincidências não são acidentais, elas são pequenas pistas que o universo nos oferece para que possamos tomar decisões mais alinhadas com nosso propósito maior. O universo está sempre nos guiando, por meio de sinais, símbolos e até mesmo pessoas que cruzam nosso caminho. Outro conceito fundamental para aqueles que despertaram espiritualmente é o entendimento de que não precisamos de nada externo para nos sentir completos. Às vezes, o que mais queremos parece estar fora de alcance, e isso pode ser frustrante. Mas o segredo está em aprender a desapegar, a entender que a verdadeira plenitude vem de dentro, não das posses materiais ou das conquistas externas. Quando o universo nos impede de alcançar algo que achamos essencial, muitas vezes é para nos ensinar uma lição importante: a felicidade e a satisfação não vêm de coisas materiais, mas do nosso estado de espírito. Ao aprender a lidar com os desejos sem se apegar a eles, os espiritualmente despertos conseguem uma relação mais saudável com o que recebem da vida, sem que isso defina seu valor ou felicidade. Eles compreendem que a verdadeira abundância está em como vivemos e nos relacionamos com o que temos, não no que possuímos. Você já reparou como as situações mais desafiadoras são aquelas que nos forçam a crescer? O desconforto é inevitável, e muitas vezes ele nos leva a tomar decisões difíceis, que nos tiram da nossa zona de conforto. Para os espiritualmente despertos, o desconforto não é algo a ser evitado, mas sim algo a ser abraçado. A verdadeira transformação acontece quando confrontamos as dificuldades e enfrentamos os aspectos de nós mesmos que precisam de mudança. Pode ser difícil lidar com certos sentimentos, relações ou hábitos que precisam ser abandonados, mas é nesse processo de transformação que encontramos nossa verdadeira essência. A dor e o desconforto muitas vezes são os melhores professores, porque nos forçam a olhar para dentro e a mudar.
Os espiritualmente despertos sabem que o verdadeiro crescimento vem do questionamento. Eles não aceitam nada de forma passiva. Eles entendem que as respostas para as grandes questões da vida não vêm de fontes externas, mas de dentro. Isso significa que eles estão dispostos a explorar ideias novas, desconstruir conceitos antigos e desafiar a sabedoria convencional. Essa mente aberta é essencial para que possamos expandir nossa compreensão e encontrar respostas que realmente ressoem com nossa essência. Eles não têm medo de questionar as normas sociais, as crenças que foram passadas de geração em geração, e isso os torna verdadeiros agentes de mudança. A busca pela verdade nunca termina, e é justamente essa coragem de olhar para o novo e o desconhecido que leva ao verdadeiro progresso espiritual. Para os espiritualmente despertos, uma das maiores verdades é a compreensão profunda de que tudo está interconectado. Eles veem o mundo e a vida de uma forma que a maioria não consegue perceber. Cada ser, cada acontecimento, cada elemento da natureza está intimamente relacionado. Isso não é apenas uma percepção filosófica, é uma realidade vivida e experimentada no dia a dia. Eles entendem que, ao prejudicar alguém ou algo, na verdade estão prejudicando a si mesmos. O princípio da interconexão está presente em todas as suas ações e decisões. Eles vivem com a consciência de que o bem-estar de todos os seres é refletido no próprio bem-estar. Esse entendimento os leva a agir com maior compaixão, tanto com as pessoas quanto com o meio ambiente. Eles reconhecem que, ao preservar o que é natural e saudável, estão também promovendo a sua própria saúde espiritual e emocional. Essa percepção traz uma profunda sensação de unidade, não só com os outros seres humanos, mas com toda a criação. Outra grande verdade revelada no caminho do despertar espiritual é a natureza ilusória do ego. Para quem está desperto, o ego não é mais visto como algo que define a identidade, mas como uma construção mental que cria uma falsa sensação de separação e individualidade. O ego nos leva a agir baseados em desejos egoístas e, muitas vezes, distorce nossa percepção da realidade, nos fazendo acreditar que somos seres separados, isolados do resto do universo. No entanto, ao transcender o ego, é possível se alinhar com o eu superior, aquele que é mais verdadeiro e puro, além das limitações físicas e temporais. Liberar-se do ego não significa eliminar a identidade, mas sim reconhecer que não somos definidos apenas pelos nossos pensamentos, emoções ou rótulos. Quando os espiritualmente despertos começam a se desvincular dessa falsa identidade, eles alcançam uma liberdade profunda, permitindo que vivam com mais autenticidade, sabedoria e amor incondicional. Eles não são mais escravos dos desejos egoístas, mas se tornam mestres de si mesmos, guiados por uma percepção mais profunda da vida e do mundo ao seu redor. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando um propósito, sem nunca sentir que realmente o encontraram. Mas para aqueles que estão espiritualmente despertos, o propósito da vida vai além de realizações externas, status social ou posses materiais. O verdadeiro propósito está em se reconectar com a fonte divina, com a essência do universo. Para os espiritualmente despertos, essa conexão é o que dá sentido à vida. Eles sabem que não estão aqui por acaso, há uma razão para sua existência, e essa razão é profundamente espiritual. Eles buscam constantemente o alinhamento com sua verdadeira essência e com a fonte, e essa busca os guia para viver de forma mais pura e autêntica. A conexão com a fonte não é algo distante ou intangível, é algo que está dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberto. Quando atingem essa compreensão, os espiritualmente despertos se tornam mais conscientes de seu papel no mundo, e sua vida passa a ser guiada por uma missão maior, que é trazer luz, amor e verdade para o mundo ao seu redor. A gratidão é uma prática constante para os espiritualmente despertos. Eles sabem que a energia de gratidão tem o poder de transformar qualquer situação. Ao agradecer, eles se conectam com a abundância do universo e reconhecem a beleza de tudo o que têm e vivem. A gratidão não é apenas uma resposta emocional a boas circunstâncias, mas uma escolha consciente de ver o positivo em todas as experiências, mesmo nas mais desafiadoras. Essa prática permite que os espiritualmente despertos vivam com mais alegria e contentamento, pois sabem que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas de como escolhem perceber e reagir ao que acontece ao seu redor. A gratidão abre o coração e a mente,
permitindo que mais bênçãos fluam para a vida, criando um ciclo de abundância e positividade. Ao praticar a gratidão, eles também cultivam a humildade, reconhecendo que a vida é um presente divino e que cada momento é precioso. O amor incondicional é uma das forças mais poderosas do universo, e aqueles que despertam espiritualmente começam a entender seu verdadeiro significado. O amor que transcende todas as condições, expectativas e julgamentos. Os espiritualmente despertos não amam apenas aqueles que estão próximos ou aqueles que compartilham dos mesmos valores. Eles amam a todos, independentemente das diferenças, da origem ou das falhas. Isso não significa ser passivo ou tolerante com comportamentos prejudiciais, mas sim, agir com compaixão e compreensão, reconhecendo que todos estamos em uma jornada de crescimento e aprendizagem. O amor incondicional é a força que conecta todas as coisas e, ao praticá-lo, os espiritualmente despertos tornam-se canais para a energia divina do amor. Eles sabem que o amor não é apenas um sentimento, mas uma ação que pode transformar realidades e curar feridas. Ao amarem a si mesmos e aos outros de forma incondicional, eles criam uma paz profunda dentro de si mesmos e ao seu redor. O despertar espiritual não é um destino final, mas sim um processo contínuo. Não há um ponto onde se atinge a iluminação e tudo está resolvido. A cada novo passo, os espiritualmente despertos descobrem mais sobre si mesmos e sobre o universo. Eles sabem que a jornada nunca termina, e que o aprendizado e o crescimento são constantes. Isso significa que, mesmo após o despertar, desafios ainda surgem, novas questões ainda precisam ser respondidas, e mais camadas de compreensão precisam ser desveladas. O processo de despertar é como uma espiral ascendente, onde cada volta nos leva a um nível mais profundo de entendimento e conexão com o divino. A beleza dessa jornada é que, ao longo do caminho, cada experiência, seja ela boa ou ruim, oferece uma oportunidade para crescer e expandir. E, quanto mais se desperta, mais a vida se torna rica, cheia de significados e possibilidades. Muitos espiritualmente despertos descobrem que a verdadeira clareza vem da solitude. Estar consigo mesmo, sem as distrações do mundo externo, permite um espaço seguro para a reflexão profunda e o autoconhecimento. A solidão não é algo a ser temido, mas um presente que oferece a oportunidade de reconectar-se com a essência interior. É no silêncio da solitude que as respostas mais profundas surgem, quando a mente se aquieta e o coração fala. Nesse espaço, o espiritualmente desperto encontra a verdade que reside dentro de si. Em um mundo cheio de distrações e barulho constante, a solitude se torna um refúgio, onde a conexão com o eu superior se torna mais forte e mais clara. Muitas vezes, é nesse momento de silêncio que se recebe as respostas para as questões mais importantes da vida. Os espiritualmente despertos entendem que o único momento real é o agora. O passado já passou, e o futuro ainda não chegou. Tudo o que temos é o presente, e é nele que devemos viver. Apegos ao passado ou ansiedades pelo futuro podem nos desviar do nosso propósito e nos impedir de viver plenamente. Ao focar no momento presente, os espiritualmente despertos experimentam uma sensação de paz e equilíbrio, pois compreendem que a vida acontece no aqui e agora. Eles aprendem a desacelerar, a prestar atenção nas pequenas coisas e a saborear a experiência de estar vivo. No presente, todas as respostas estão disponíveis, e a verdadeira felicidade é encontrada. Ao praticar a presença, eles se tornam mais conscientes e atentos às bênçãos que a vida oferece, experimentando a profundidade de cada instante. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas que os espiritualmente despertos usam para expandir sua consciência e se conectar com o divino. Por meio da prática da meditação, eles são capazes de aquietar a mente, dissipar o ruído mental e acessar uma profundidade interior que não pode ser alcançada de outra maneira. A meditação permite que se sintonizem com a energia universal, com o fluxo da vida e com o silêncio da sua essência. Ela serve como um portal para o autoconhecimento, pois ao parar para observar os próprios pensamentos e emoções, os espiritualmente despertos começam a entender melhor suas motivações, desejos e padrões. Com o tempo, a prática da meditação não apenas acalma a mente, mas também transforma a percepção do mundo. Ela cria uma clareza profunda, permitindo que vejam a realidade sem as distorções do ego. A meditação torna-se uma prática constante,
um âncora de paz no turbilhão da vida cotidiana, guiando os espiritualmente despertos a viver com maior sabedoria, serenidade e presença. À medida que mais e mais pessoas começam a despertar, uma mudança coletiva começa a acontecer no mundo. Os espiritualmente despertos não estão sozinhos em sua jornada, eles fazem parte de um movimento maior que visa transformar a consciência global. Esse despertar coletivo pode se manifestar de várias formas, como uma maior preocupação com a saúde do planeta, com a justiça social, com a equidade e com a paz. As ações de indivíduos despertos, por mais pequenas que pareçam, contribuem para uma onda de transformação que afeta toda a sociedade. Os espiritualmente despertos acreditam que, ao elevar sua própria consciência, também estão ajudando a elevar a consciência de todos ao seu redor. Eles se tornam faróis de luz, inspiração e amor, guiando os outros a despertar para a verdade de quem realmente são. Esse despertar coletivo é visto como um caminho para criar um mundo mais harmônico, onde as pessoas vivam em maior sintonia com a natureza e umas com as outras. Uma das maiores barreiras para o despertar espiritual é o medo. O medo de mudar, o medo do desconhecido, o medo do julgamento dos outros. No entanto, para os espiritualmente despertos, o medo perde sua força à medida que se torna claro que ele é apenas uma ilusão criada pela mente. Eles aprendem a olhar para o medo de frente e a reconhecer que ele não tem poder real sobre sua essência. Eles entendem que, ao superar o medo, estão se libertando das limitações impostas pela mente e abrindo caminho para a verdadeira liberdade. As dúvidas também são comuns na jornada espiritual, mas os espiritualmente despertos não as veem como algo negativo. Ao invés disso, elas são encaradas como uma oportunidade para questionar e aprofundar a própria compreensão. Eles sabem que a dúvida é parte do processo de crescimento, e, por meio dela, conseguem discernir a verdade mais claramente. A superação do medo e das dúvidas é um marco importante no caminho do despertar, pois permite que se vivencie uma vida com mais coragem, confiança e clareza. A intuição se torna uma habilidade afiada para os espiritualmente despertos. Eles aprendem a confiar na sabedoria interna, na voz silenciosa que surge do coração e da alma. A intuição não é apenas uma sensação vaga, mas uma ferramenta precisa que os guie em cada passo da jornada. Eles entendem que essa sabedoria interna é a comunicação direta com o eu superior e com a energia divina que os orienta. Ao confiar na intuição, eles são capazes de tomar decisões mais alinhadas com seu propósito, mesmo que essas escolhas pareçam contraintuitivas ou desafiadoras. A intuição serve como um mapa interior, mostrando o caminho a seguir, mesmo nas situações mais incertas. Para os espiritualmente despertos, essa conexão com a intuição é uma das formas mais puras de se comunicar com o divino e viver em harmonia com o universo. À medida que os espiritualmente despertos descobrem a verdade sobre si mesmos e sobre o mundo, uma alegria profunda surge em seus corações. Não uma alegria superficial ou dependente de circunstâncias externas, mas uma alegria que vem do reconhecimento da unidade de tudo. Eles vivem com um senso de maravilha diante da simplicidade da vida, encontrando beleza em momentos cotidianos, como o som da chuva, o sorriso de um amigo ou a quietude da natureza. A verdade é libertadora e, ao viverem alinhados com ela, os espiritualmente despertos experimentam uma paz duradoura e uma alegria constante que não é afetada pelas mudanças externas. Essa alegria não é algo que se busca ou que se encontra em algo ou alguém, mas é uma expressão natural de estar em harmonia com a verdade universal. Ao viver na verdade, eles se tornam faróis de luz e alegria, inspirando todos ao seu redor a também viver de forma mais autêntica e plena. Finalmente, é importante entender que o despertar espiritual não é um destino fixo, mas uma jornada contínua. Mesmo os espiritualmente mais despertos ainda estão em constante evolução, sempre em busca de uma compreensão mais profunda, uma conexão mais verdadeira e uma vida mais alinhada com o propósito divino. O despertar espiritual é um caminho de aprendizado constante, onde a evolução nunca para. A cada dia, há novas descobertas, novas oportunidades para crescer e se transformar. A beleza dessa jornada está na contínua busca pela verdade e pelo autoconhecimento, e na certeza de que sempre há mais para aprender e mais para experimentar. Para os espiritualmente despertos, a jornada é a própria vida, e a verdadeira felicidade está em viver cada momento com consciência e amor.